Conhecido por alguns, mas que vai falar sobre o tema que foi nos dado, que é o silêncio de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, que vai dizer assim: E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dareis um filho varão, me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha. Amém? Estende glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amada igreja, foi nos dado o tema que é o silêncio de Deus. Quando nós falamos silêncio de Deus, nós percebemos que não é algo que, é o silêncio, é apenas o silêncio, mas o silêncio de Deus. Quem é aqui de nós que quer passar pelo silêncio, ficar sem ouvir a voz do Senhor, ficar sem ouvir a palavra do Senhor? Quando nós oramos, quando nós clamamos, o Senhor, Ele demora às vezes, mas o Senhor responde na hora certa. Agora você já imaginou passar anos e anos e o Senhor não falar? Então eu fui pesquisar o que é o silêncio de Deus, que vai dizer assim: o silêncio de Deus não significa necessariamente ausência ou abandono de Deus. Pode ser um período de provação, um convite à reflexão, a buscar algo mais profundo, ou ainda um momento de preparação para algo novo. E na Bíblia, irmãos, aqui nós vamos falar sobre Ana. Ana era casada com Elcana, e a palavra do Senhor vai dizer que Elcana, ele tinha duas mulheres. Na tradição antiga, vai dizer que quando o homem ele casasse com a mulher e ela não gerasse, a Bíblia vai dizer que aquele homem ele poderia tomar outra mulher para que aquela mulher desse filhos a ele. Então, aquela lei não foi estabelecida pelos homens, por Deus, mas sim pelos homens. Então, Elcana, por Ana não gerar, Elcana vai tomar outra mulher por nome Penina. Mas a Bíblia vai dizer que Elcana, Penina e Ana, todos os anos, amada igreja, eles iam para os templos, todos os anos eles subiam para o templo, aonde lá era o sacerdote ali que fazia lá o sacrifício, que aceitava, que fazia. E a Bíblia do Senhor vai dizer que todo ano, Elcana pegava suas mulheres e ia para lá oferecer sacrifício e adoração ao Senhor. Mas a Bíblia diz que quando todo ano Elcana e suas mulheres iam, vai dizer que Penina, ela subia com muitos filhos. Penina tinha filhos, tinha filhas, mas vai dizer que Ana, ela não tinha nenhum filho. Ana, todo ano ela ia buscar o Senhor, mas Deus ele não atendia a Ana, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele tinha cerrado a madre de Ana. Deus não permitia em que Ana tivesse um filho. E nós vemos aqui o silêncio de Deus com Ana. Por quê? Porque você já imaginou você vir para o culto todos os dias, todos os anos, você vamos dizer que lá de Taperoá, andando para a casa do Senhor, para você clamar, para você pedir uma resposta do Senhor. Você vem para o culto, você ora, você adora, e Deus ele não responde. Você volta novamente andando para um lugar distante. Quando é ano que vem, você volta de novo, chorando, já amargurada, triste, e Deus não responde de novo. Então nós já vemos aqui, irmão, que o silêncio de Deus com Ana não foi algo fácil. O silêncio de Deus para Ana não foi algo de dias, não foi algo de noites, não foi algo, Deus ficou em silêncio comigo, mas no outro dia eu orei, Deus me respondeu. Não, Ana orava, Ana fazia o sacrifício, mas Deus não
sacrifício e adorava ao Senhor. E tem crente dentro da igreja que o Senhor dá tudo, o Senhor dá roupa, o Senhor dá casa, o Senhor faz o que faz. Aí quando chega dentro da igreja, dentro do templo do Senhor, é para adorar, para fazer sacrifício de adoração. Tem crente que vem para a igreja, entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. Eu não vou adorar, eu não vou glorificar, eu não vou buscar o Senhor, eu não vou fazer isso. Você já imaginou o sacrifício de Ana? Porque Ana, o lugar era distante, mas a Bíblia diz que Elcana pegava as suas mulheres e Ana ia, Ana adorava, fazia o sacrifício dela e o Senhor não atendia. E tem crente, irmão, que tem de tudo. Senhor, preciso disso, o Senhor vai lá e dá. Senhor, preciso daquilo, o Senhor vai lá e responde. Aí tem crente dentro da igreja que tem tudo isso e não quer adorar, não quer buscar o Senhor, não quer fazer sacrifício para estar na casa do Senhor, não quer buscar o Senhor. Eu só busco o Senhor se Deus fizer isso na minha vida, eu só adoro o Senhor se o Senhor me responder, eu só faço isso se Deus operar. E é assim que nós temos isso também na Bíblia do Senhor. Quando o povo lá do Egito, Deus ele tira o povo do Egito, o povo estava lá sofrendo na mão de Faraó 430 anos, e Deus tira aquele povo de lá, e Deus ele leva o povo lá para o deserto. O povo só era para ter passado 40 dias, mas o povo murmurou tanto, o povo dizia: Moisés, eu quero carne, você não tirou de lá do Egito para a gente morrer de fome aqui, Moisés? Que é isso, Moisés? Lá pelo menos a gente comia, né? E aqui a gente vai morrer de fome. E Moisés orava a Deus e Deus respondia. Deus me dava carne. Moisés, agora eu quero água. Meus filhos estão com sede, Moisés. O meu marido, a minha esposa está com sede. Nós queremos água, Moisés. E o povo questionava, murmurava. E Deus estava sempre pelejando por aquele povo. O Deus, ele fazia de tudo. Usava profeta. Deus permitiu o povo ir para a Babilônia. Deus permitiu o povo sair da Babilônia. Deus guardava, Deus usava profetas. Mas mesmo assim aquele povo ficava questionando, murmurando. Aquele povo ficava ali, ó, se Deus não fizer, eu não adoro. Se Deus não me der isso, eu não vou para a igreja. Se Deus não me der isso, não me der aquilo, eu não sou mais crente, eu desisto de ser crente. Agora me diga você, que tipo de crente você é? Será que você só é crente se Deus fizer, se Deus operar, se Deus responder? É desse jeito mesmo. Nós, igreja, temos que ser crente até no momento do silêncio de Deus. Nós temos que ser fiéis a Ele. Nós temos que permanecer no Senhor. Porque quando a palavra do Senhor vai dizer que a única que quando chega lá em Malaquias, Deus ele fala através de Malaquias, mas depois disso Deus ele cala. Fica 400 anos em silêncio. Agora você já imaginou aquele povo 400 anos sem ouvir Deus falar? Aí a gente questiona, meu Deus, quando eu vim para a igreja, a pastora fica lá, Deus usa ela para falar contra mim. Aí eu não acredito nisso não. Agora você já imaginou você vir para o culto e Deus não falar com você? Você precisar de algo e Deus não te responder? Aí eu vou para o culto e fica lá o irmão falando coisa de mim. Agora você já imaginou se você vem e Deus manda o irmão ficar mudo, calado e não te falar nada? Porque você já imaginou aquele povo 400 ou mais anos sem ouvir nada. Deus não usava profeta, Deus não usava sacerdote, Deus não usava ninguém. 400 anos sem ouvir a palavra do Senhor. Mas naquele silêncio do Senhor havia um propósito do Senhor naquele silêncio para aquele povo. E qual era o motivo de Deus ficar 400 anos? Eu acredito que no meu parecer, eu acredito que Deus estava preparando todos aqueles para algo inesperado que ia acontecer. E que era que ia acontecer? A volta do Senhor Jesus. Deus estava preparando o povo para ouvir a palavra do Senhor. Deus estava preparando o povo para a volta de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Deus ele vai falar com o povo, é através de João Batista. E depois disso o Senhor Jesus vai nascer. E o Senhor fala através do Senhor Jesus. Então, igreja, nós temos a cada dia que adorar o Senhor, mesmo no silêncio, mesmo que às vezes você ore, mesmo que às vezes o céu parece estar de bronze. Eu estou orando há dias, eu clamo ao Senhor para salvar meu filho, eu clamo ao Senhor para salvar minha filha, eu oro tanto a Deus para salvar minha mulher, e Deus não me responde, Deus não faz nada. Ei, Deus te diz nesta noite, continua perseverando, continua insistindo, continua me adorando, porque ainda que eu não responda, ainda que eu esteja em silêncio, nenhum dos teus vai descer a sepultura.
guardando, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está guardando, igreja. Porque eu acredito que mesmo no silêncio, Deus ele trabalha. Eu acredito que mesmo no silêncio, o Senhor trabalha bem em teu favor. E Deus trabalhava a favor de Ana, porque a Bíblia diz que um certo dia, Ana já cansada, Ana já amargurada, Ana já triste, Ana não comia, mas Ana ela decide tomar posição. Ana decide, ela começa a dizer: eu estou nessa aqui já há anos, eu já estou cansada de Penina me humilhar, eu já estou cansada de Penina ficar no meu pé, Penina não sai do meu pé, Penina fica me humilhando, Penina tira aquele tipo de crente na igreja que não ajuda e quando ajuda é para atrapalhar. Eu não vou ajudar, o irmão está lá caído, em vez de dar palavra, começa a dizer palavra, o irmão começa a cair. É aquele tipo de crente que se o irmão estiver precisando de algo, eu não ajudo e ainda ajudo o irmão a cair mais. Porque Penina podia ser uma mulher assim. Nossa, eu estou vendo Ana ali, ela mora na mesma casa que eu, o marido que eu tenho é o marido dela também. Eu vou ajudar a Ana nessa situação, eu vou ajudar a Ana a perseverar, eu vou ajudar. Não, Ana, começa a orar, eu vou fazer uma campanha com você, Ana, vamos orar junto, Ana. Mas Penina não, Penina era aquele tipo de crente: é tudo para mim, só é ele e ele acabou. É aquele tipo de crente: eu não oro porque não ora, eu não oro. Aí vamos supor, eu não vou orar pela irmã Marlúcia, eu não gosto da irmã Marlúcia, eu não vou ajudar a irmã Marlúcia, eu não gosto dela, eu não gosto quando ela prega, eu não gosto quando ela louva, eu não gosto, eu não vou ajudar, e ainda vou criticar a irmã Marlúcia porque ela faz, eu ainda vou zombar da irmã Marlúcia porque ela está fazendo algo dentro da casa do Senhor. Penina era tipo daquele tipo de gente, não ajudava, Ana fazia, Ana limpava a casa, e a palavra do Senhor vai dizer que Eucana amava muito a Ana. Eucana amava mais a Ana do que a Penina. E eu acho que isso foi um dos motivos de inveja de Penina. Por quê? Porque mesmo que Ana não gerava igreja, mesmo que Ana não gerasse, Eucana tinha muito amor por ela. Eucana tinha muito amor por Ana e ele não desprezava Ana em momento nenhum. Mas Ana não queria só aquilo. Ana queria gerar, Ana queria ter um filho, Ana queria que ela pudesse gerar, porque naquele tempo, igreja, uma mulher que ela não gerasse, ela era muito desprezada. Uma mulher que ela não desse filho, ela não era bem olhada pela sociedade. Ela era olhada como algo desprezado, uma mulher desprezada, como qualquer mulher. E agora você já imaginou aquelas mulheres naquela redondeza ali, dando filho e só Ana que não dava? Você já imaginou quanto vergonha Ana passava, quanta humilhação Penina fazia Ana passar? Mas teve um certo dia, igreja, que no silêncio de Deus com Ana decide subir e adorar o Senhor. E quando ela está lá orando, quando ela está lá buscando, ela decide fazer uma oração diferente. Ela diz: olha, eu sei que o Senhor não me responde, Senhor, eu sei que o Senhor deve estar em silêncio comigo, mas eu farei um voto com o Senhor. Se o Senhor lembrares de mim, se o Senhor quiser me dar um varão, eu darei ele para a tua casa e dele não passará navalha na cabeça. Sabe o que o Senhor estava fazendo com Ana? O Senhor estava em silêncio com Ana para mostrar para Ana que ela tinha que perseverar, que ela tinha que ter mais fé e que ela devia confiar mais no Senhor. Por quê? Porque tem crente dentro da igreja, irmão, que precisa a gente fica assim: meu Deus, Deus está em silêncio comigo, Deus não me responde. Mas às vezes Deus, igreja, Ele está fazendo você passar por isso, preparando você para coisas maiores, preparando você para algo novo que vai acontecer. Deus nesse silêncio está te capacitando para que quando Ele começar a gerar um propósito na sua vida, quando Deus começar a gerar aquilo que Ele tem para você, você vai estar capacitada. Quando
Possa ser que para muitos não tenha dado jeito, mas eu vou chorar e agora eu vou enxugar lágrimas e vou me levantar, porque eu creio que o meu Deus se levantará a meu favor e o meu teu Deus, igreja, ele se levanta por mim e por você, e até nesse silêncio Deus ele responde ao favor nosso. Penina podia estar humilhando, só que o propósito maior era com Ana. O propósito maior que Deus tinha era com Ana. Deus estava em silêncio. Muitos podem olhar para mim e para você dizer, falar, aquele crentinho, aquela crentinha, olha lá para aquele jovem, meu irmão, o propósito que Deus tem comigo e com você é diferente daqueles de lá do mundo. O propósito que Deus tem comigo e com você, muitos podem olhar e dizer, olha lá, você não é crente, está doente, você não é crente, está passando por isso, cadê seu Deus agora? Ei, entende uma coisa, Deus ele não pode te responder agora, mas o que Deus está preparando para mim e para você, igreja, no meio desse silêncio, é algo inexplicável, é algo que o homem não consegue compreender, é algo que a ciência não consegue explicar. Porque a Bíblia vai dizer que Ana continuou e Ana estava lá orando. Ana fez um voto com o Senhor. E quando Ana estava lá orando, vai dizer que aparece ali o sacerdote ali. E ele vai achar que Ana está embriagada, bêbada. Porque Ana não falava, ela orava e batia a boca. E ela ali vai dizer assim, oxe, essa mulher está bêbada aqui no templo. E ele vai dizer, sai daqui, rapaz. Você não pode fazer isso aqui. Ela vai dizer, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu só estou amargurada. Ela vai contar, ela vai dizer que está triste, amargurada, que está batida. E ele vai olhar para ele e vai dizer que Deus conceda o que você quer. E através de uma palavra, irmão, através de uma palavra, a Bíblia vai dizer que Ana, ela volta alegre, Ana volta regozijada, pulando. Por quê? Porque naquele momento ela sabia que a fé dela, a perseverança dela funcionou. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Eucana teve relação com Ana e Deus se livrou de Ana. Olha só, Deus ele quebrou o silêncio naquele momento e a Bíblia vai dizer que Ana ela gerou e o nasceu Samuel, o profeta Samuel. Agora você vai me dizer, Penina humilhava tanta Ana, Penina tinha tanto filho, mas o que a Bíblia vai falar não é do filho de Penina, a Bíblia vai falar do profeta Samuel. Quem vai ser lembrado é Ana, que Deus vai se livrar de Ana, do profeta Samuel. Então eu trago uma coisa para mim e para você, igreja. Possa ser que Deus não responda hoje, possa ser que muitos olhem para mim e para você e não vejam nada, possa ser que muitos olhem para mim e para você e digam e não tem nada por nós, mas o que Deus, igreja, ele vai dar para mim e para você vai ser diferente daquilo que tem lá no mundo, vai ser diferente do que Deus já deu a muita gente, porque o que Deus tem preparado para mim e para você é algo novo, é algo diferente. E na vida de Ana, igreja, não foi diferente. Mesmo Ana chorando, sofrendo, Ana sem comer, sem beber, mas teve um dia que ela disse, não, eu não vou ficar nessa aqui. Isso para mim já deu, já chega. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que perseverar. Eu não posso desistir porque a menina está falando. Eu não posso desistir porque a sociedade está falando. Ainda que Deus ele não me responda, mas eu vou continuar, eu vou perseverar. Ainda que Deus não me dê, ainda que Deus não traga ele, ainda que Deus não salve a ele, mas eu vou perseverar, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, porque tem gente que passa pelo silêncio de Deus, para que a gente comece a buscar, para que a gente comece a orar ao Senhor, porque tem gente, igreja, que Deus responde tanto que ela começa a se desleixar. Deus fala comigo, eu oro, Deus me responde, eu não preciso mais orar. Por que eu vou para o culto de oração se quando eu oro Deus me responde? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou ouvir pregação? Se quando eu falo Deus me responde, Deus me dá tudo. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso orar. Deus ele me dá de tudo. Então, igreja, Deus começa a colocar o silêncio. Para quê? Para esse crente entender que no meio desse silêncio, Deus ele vai fazer esse crente entender que ele precisa depender do Senhor. Por quê? Porque tem crente que acha que não precisa depender do Senhor, que não precisa, eu não dependo da oração para servir a Deus, eu não dependo da igreja para estar eu não preciso ler a Bíblia para depender do Senhor. Então o Senhor, no meio desse silêncio, ele vai ter o chamado de dependência. E qual é o chamado de dependência? É eu e você saber que nós dependemos de Deus, é eu e você saber que nós dependemos dele para tudo, que nós dependemos dele para andar,
Ele vai provar a nossa fé. Ele vai fazer com que nossa fé se fortaleça. Ele vai fazer com que a minha tua fé, às vezes a gente diz assim, eu estou sem fé, já não acredito mais. Aí Deus diz, então tá bom, eu vou precisar passar você no meu silêncio. Eu vou precisar me calar. Eu vou precisar me calar por algum dia, por algum tempo, para você entender que você precisa ter fé, que você precisa me buscar. Eu vou me calar para você entender que no meio desse silêncio você precisa ter fé. E Deus também lhe dá oportunidade de crescimento espiritual. No meio do silêncio, nós vamos crescer espiritualmente. Por quê? É porque no meio do silêncio, quando a gente começa a entender, Deus não está me respondendo, Deus não está me ouvindo, o que vai acontecer? Esse crente vai começar a orar, esse crente vai começar a ler a Bíblia, esse crente vai começar a buscar o Senhor, e espiritualmente esse crente vai crescendo, espiritualmente esse crente vai começar a buscar o Senhor. Mas além disso, né, que aquele crente, né, Deus não me responde, eu vou desistir, eu vou acabar. Mas nós não, igreja, nós somos diferentes, nós somos chamados para fazer a diferença, ainda que Deus esteja em silêncio, ainda que Deus não responda, mas espiritualmente nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor em oração, em leitura da Bíblia, nós precisamos buscar o Senhor a cada dia mais, nós precisamos perseverar na cada dia mais no Senhor, porque a Bíblia vai dizer que Jó recebeu as notícias mais terríveis do mundo. Jó perdeu riqueza, perdeu filho, Jó perdeu tudo, e além de tudo a Bíblia vai dizer que Deus ficou em silêncio com Jó. Jó tinha amigos, mas os amigos de Jó era aquela menina que não ajudava, e quando agia falava coisa, ia só para criticar. Eu não ajudo em se eu for lançar uma palavra, eu vou falar palavras para criticar, para deixar o irmão, a irmã mais cabisbaixo, para humilhar o irmão. E Jó ele tinha amigos, mas os amigos de Jó eram como penina. Ah, eu vou lá para falar de Jó, eu vou lá para questionar Jó. É Jó, Deus te abandonou, viu? É Jó, você pecou, e você está nessa porque você pecou, porque você não merece, Jó. Você vai para o inferno, Jó. Acabou para você, Jó. Agora você está doente porque você quis, porque Deus te abandonou. Irmãos, nem sempre o silêncio de Deus vai significar abandono. Nem sempre o silêncio de Deus vai significar que Deus nos abandonou. Porque os amigos de Jó pensou que Deus tinha abandonado Jó, mas em momento nenhum Deus tinha abandonado Jó. Deus estava aguardando Jó, mesmo Jó doente, mesmo Jó ali, mas Deus estava fazendo assim como Ana, preparando Jó para coisas maiores, para as coisas grandes, porque o que estava para acontecer na vida de Jó era mais além do que ele já tinha. Porque quando Deus ele vai decidir falar com Jó, Deus ele vai fazer com que aqueles amigos dele abençoem Jó. Ei, você não estava lá humilhando o meu servo? Ei, agora eu estou falando com vocês, vai lá e dá ao meu servo tudo que eu mandar vocês dar. Tudo que eu disser para você levar, vocês vão dar. Eu acredito que Deus, ele fez Jó prosperar. A Bíblia diz que Jó, ele prosperou 2 vezes mais. Por quê? Porque eu acredito assim, quando o amigo de Jó ia levar o boi, Deus diz assim, eu sou o dono que manda em tudo, é boi. Você hoje vai engravidar e amanhã eu já quero que você pare e você vai dar 10 aí, viu? Porque o nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus que trabalha no impossível. Porque os amigos de Jó, foi eles mesmos que humilhou, mas também foi eles mesmos que Deus usou para abençoar Jó. Então muitos hoje podem estar nos humilhando, muitos podem estar nos questionando, nos criticando, mas esses vão ser aqueles que vão nos abençoar. São aqueles que Deus vai usar para dizer, abençoa lá minha filha, ei, abençoa lá meu filho, você criticou, né? Agora você vai ter que ajudar. Eu acredito que os amigos de Jó ficou com a cara no chão. Com a cara no chão, porque você já imaginou. Você tem um amigo e naquele momento mais que você precisa, o amigo te abandona. Ei, eu estou com você aqui, meu parceiro. Você é meu brother. Você é meu isso. Você é meu aquilo. Aí quando Deus não decide ficar em silêncio, aí começa a vir as coisas erradas na vida daquele crente. Aí aquele brother que diz que é amigo para tudo. Ei, eu não vou mais te ajudar não, viu? Eu não vou mais estar com você não. Ei, se Deus te abandonou, eu vou ficar com você. Se Deus não fala com você, eu vou te ajudar. Tchau pra você, viu? Eu não vou ficar com você não, meu filho. Fica aí só
até Jesus, né? Aí Jesus responde para os discípulos: eu vim para salvar os pecadores da casa de Israel, porque aquela mulher era sírio fenício, Jesus tinha vindo para os judeus, e aquela mulher era aqueles povos dos deuses pagãos, servia outros deuses, servia os deuses pagãos e não adorava ao Senhor, mas aquela mulher teve que reconhecer, mesmo Jesus em silêncio com ela, porque ela gritou, e Jesus não respondeu. Eu acredito que aquela mulher podia dizer assim, ó, aí ó, ele disse que é Jesus, mas não fala comigo, ele disse que é Jesus aí, ó, agora fazendo diferença, agora tá aí, ó, só fala com quem ele quer, mas Jesus queria provar a fé daquela mulher. Jesus quer dizer, acredito que Jesus diz assim, ó, eu quero ver até onde ela vai me buscar, eu quero ver até onde ela vai me adorar, eu não vou responder a ela não, eu não vou dar uma palavra a ela para ver se ela vai continuar me adorando, eu não vou dizer nem uma palavra a ela para ver se ela vai continuar vindo me adorar, para ver se ela vai continuar a me buscar. E aquela sírio fenícia, a mulher cananeia continuou, e Jesus disse, espera aí, eu vou responder ela agora, mas uma palavra para ver se ela vai ter fé mesmo, para ver se ela vai me buscar pela aqui só para eu ajudar ela, ou se ela vai me adorar. E Jesus, ela começa a dizer, meu Senhor, minha filha está ligeiramente endemoniada, ajude. Jesus disse, ei, não é por eu pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela disse, mas Senhor, até as migalhas que caem, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher, igreja, ela se humilhou. Jesus disse, ei, eu fiquei em silêncio com ela, eu não respondi, ainda respondi a ela, e ainda respondi uma palavra para ver se ela ia continuar. Mas essa mulher, agora veja a fé dela, ela perseverou, ela continuou. Igreja, olha só, aquela mulher não era crente, aquela mulher adorava deuses pagãos, mas aquela mulher, ela correu à busca do projeto, ela correu em busca da solução para a vida dela, ela correu em busca daquilo, mesmo que Jesus estivesse em silêncio com ela, igreja, mas ela não desistiu, e Jesus olhou para ela e disse, grande é a tua fé, vai e seja feita como você quer. E disse que quando ela chegou lá, a filha dela estava boa. A mulher do demônio que estava na menina tinha saído. Sabe por quê, igreja? Deus, ele permanece em silêncio comigo, Deus permanece em silêncio com muitos. Por quê? Porque tem gente assim, Jesus, eu preciso de ajuda. Aí Deus não responde o dia. A pessoa grita, Jesus, eu preciso de ajuda. Deus não responde. Aí eu não vou clamar mais esse Deus não, eu não vou mais adorar esse Deus não, eu não vou para essa igreja não, eu vou para outra igreja para decidir lá, Deus fala comigo, eu vou para outro lugar, eu não vou mais buscar não. Aí esse Deus não fala comigo, quem ele pensa que é? Aquela sírio fenícia, praticamente ela foi chamada de cachorrinha. Você já imaginou, no meio desse silêncio, Deus resolve falar comigo e com você, mas ele resolve chamar a gente de cachorrinho. Eita, já pensou? Como a pastora pregou aqui. E aí você já pensou, se Deus no meio do silêncio, ele quebra o silêncio, mas não é como você quer. Deus, ele vai, Deus fala comigo, eu preciso disso. Aí Deus resolve agir de uma forma diferente. Deus responde de uma forma diferente para ver onde está a minha e a tua fé, para ver onde está a minha e a tua fé. Será que nós adoramos a Deus? Será que nós buscamos a Deus só se ele responder? Será que nós adoramos a Deus só se ele der um carro, só se ele der uma moto, só se Deus me der um casamento? Eu só adoro a Deus se Deus fizer isso, se Deus me der dinheiro, se Deus me der isso, se Deus me der roupa, se Deus me der carne. E olha, Deus, eu só quero carne de primeira, viu? Olha aí. Eu só quero carne de primeira. Se Deus não me der, eu não vou para a igreja, pastora. Não vou para a igreja hoje não, viu? Pastora, eu não tenho roupa, eu não tenho isso, eu não vou adorar o Senhor hoje não. Ei, Ana é diferente, Ana disse, eu não posso estar gerando. Eu não tenho filho, mas eu vou continuar adorando ao Senhor. Eu vou continuar perseverando. Deus pode estar em silêncio, Deus não responde, mas eu vou prosseguir, eu vou adiante. Ana estava dizendo, igreja, eu não estou gerando, mas eu vou gerar porque o Deus que eu sigo, ele é fiel para me dizer, ele é fiel para cumprir. Porque muitos podem olhar para você e vai dizer assim, você não é crente, teu filho está lá na droga. Tu não é crente, teu filho está lá servindo outro Deus. Ei, meu amigo, ei, minha irmã, deixa o povo falar, deixa as meninas falar, deixa lá os amigos de Jó falar, deixa esse povo enviado do diabo falar, porque quem pelejará o meu teu favor é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, quem vai virar na peleja é o Senhor. Deixa as meninas falar, deixa as meninas criticar. Deus, ele não responde hoje, mas você não sabe do dia de amanhã. Deus é um Deus, igreja, que ele trabalha no tempo dele, na hora dele, no tempo dele.
trabalhar. É no silêncio, é no deserto, é no meio da prova que Deus prova o crente. É no meio dessas coisas que o crente é lapidado, é no meio do silêncio que Deus vai começar a mudar algumas coisinhas que estão fora do lugar na vida de certos crentes. Mudar algumas coisinhas que certos tipos de crente não quer tirar. Ei, eu não quero tirar meu celular, eu não vou tirar meu celular para orar. Aí Deus vai dizer assim, ei, o silêncio vai te ajudar você a se afastar desse celular, viu? Ah, eu não quero jejuar, eu preciso comer. Ei, Deus vai dizer, ei, nesse silêncio você vai aprender a jejuar. Nesse silêncio você não vai querer jejuar 2, 3 horas de relógio. Tu vai querer ficar a noite toda jejuando para tu me ouvir. Ah, eu não preciso ler a Bíblia, eu tenho que ficar lá no Kawaii, no TikTok, eu tenho que ficar nas redes sociais. Para que esse negócio de ler a Bíblia? Eu posso ler a Bíblia pelo celular. E na verdade esse crente nem está lendo, está vendo outras coisas, né? Aí Deus disse, é desse jeito, né? É no meio desse silêncio que eu vou mudar essa coisinha na sua vida. É no meio desse silêncio que tu vai começar a me adorar. É no meio desse silêncio que tu vai começar a ler minha palavra. É no meio desse silêncio que eu vou tirar tudo aquilo que está me impedindo de entrar na tua vida. Então não se preocupa quando Deus entrar em silêncio comigo e com você, igreja. Nós podemos chorar, espernear, gritar, mas não adianta. Não vai adiantar. Deus só quer o silêncio no tempo certo. Deus só responde no tempo certo. Deus só vai falar no tempo certo. Não adianta você gritar. Teve uma certa vez, igreja, que eu precisei tanto que Deus falasse comigo. Precisei tanto. E eu vim para a igreja. Hoje Deus vai falar comigo. É hoje. Eu orei. Eu busquei o Senhor. Eu vou para a igreja. Deus vai falar comigo. Cheguei aqui e Deus falou com um. Deus falou com o outro. E Deus tinha um irmão na minha direção. Eu disse, agora é comigo. Fui, voltei e Deus não falou comigo. Cheguei em casa frustrada. Cheguei em casa, meu Deus, o Senhor não falou comigo. Eu preciso que o Senhor fale. Foi novamente para o culto. Eu disse, não, hoje Deus vai falar. Aí chego aqui, Deus vai falar comigo. Aí o que é que Deus faz? Ei, ajuda lá, irmã. Ei, abraça lá, irmã. Eu digo, mas Senhor, é eu que preciso. É eu que estou precisando ouvir o Senhor falar. É eu que estou precisando de ajuda. É eu que estou precisando, Senhor. O Ana não foi diferente, igreja. Era Ana que precisava, mas quem ajudava a menina era quem? Era Ana. É Ana. O menino está de cocô. Vem aqui trocar, Ana. É Ana. O menino está chorando. Segura ali, Ana. E Ana, meu Deus, eu preciso. Eu que queria ouvir meu filho chorar. Eu que queria limpar o cocô do meu filho. E eu estou limpando o cocô dos outros, Senhor. Oh, Senhor, eu queria tanto ver meu filho chorar. Eu estou vendo o filho dos outros chorar. E não é assim, a gente precisa ouvir Deus falar. Hoje eu vou na igreja e Deus fala assim, ei, irmã, ora ali pela vida da irmã. E Deus vai você, Senhor, que preciso da oração. Eu pedi tanto uma oração e eu vou orar pela irmã, eu que preciso. Ei, irmão, Deus trabalha no tempo certo. Deus trabalha na hora certa. Às vezes eu e você precisa. Achamos que precisamos, mas o próximo está precisando mais. Tem gente precisando mais. Então Deus não vai responder quando a gente quer. E só Deus respondeu aqui para a igreja, esqueci. E Deus respondeu quando eu menos esperei. Então Deus não vai fazer quando eu e você quer. Deus não vai fazer como eu e você quer. Deus, eu quero que o Senhor me responda assim, assim, assim. Quando o Senhor fala comigo desse jeito, Deus vai dizer, então você vai sentar, vai ficar esperando, porque eu só vou responder quando eu quiser, na hora como eu quero. Ei, Ana, você está todo dia me adorando, Ana, mas está faltando alguma coisa ainda, Ana. Está todo dia vindo me adorar, né, Ana? Está todo dia vindo me buscar, né, Ana, para eu falar com você. Mas está faltando ainda alguma coisa, Ana. Ainda não está como eu quero, Ana. Aí Ana volta de novo, adora de outro jeito. Não é desse jeito, Ana. Ainda não está bom, Ana, eu quero diferente. Está faltando mais alguma coisa. Aí Ana volta amargurada, triste novamente. Aí volta novamente, Ana volta amargurada. Aí Ana entendeu, ei, estou fazendo algo errado. Eu estou indo adorar meu Deus e estou voltando para casa triste. Estou voltando para casa amargurada. Estou na casa do meu Deus e eu estou triste. Epa, agora está diferente. Eu vou adorar o Senhor, mas eu não vou voltar cabisbaixa não, viu, Satanás? Eu vou voltar adorando ao meu Senhor. Eu vou voltar adorando ao Senhor. Porque tem crente que é assim, igreja. Deus não fala, Deus não responde assim, crente adora. Se Deus não falar, volta para casa triste. Volta para casa cabisbaixa. Eu não vou mais para a igreja não. Não vou mais adorar não. Aí Deus está dizendo, ei, não vou responder agora não. Está faltando mais alguma coisinha. Está faltando tirar mais alguma coisinha. Aí vem de novo para a igreja. Adora, não responde. Volta para casa triste de novo. Volta para casa bicuda de novo. Aí Deus diz, ei, está faltando tirar alguma coisinha. Está faltando uma mudança
entender que o que Deus, que ela precisava orar diferente, e ela precisava ter fé e voltar para casa adorando, não cabisbaixa, não, ai, eu vou para casa brigando com os outros, não. Ana entendeu que ela precisava voltar para casa alegre, e Deus se lembrou de Ana, e Deus quebrou o silêncio com Ana. Então, igreja, Deus ele pode entrar em silêncio na minha e na tua vida, mas não desista de buscar o Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo, leia a Bíblia, peça ao Senhor, não desista de orar, não desista de buscar, não desista de vir para a igreja, não porque, ai, Deus não me respondeu hoje, mas não se preocupa, uma hora ou outra Deus vai falar com você, vai falar comigo, no tempo dele ele responde, amém? E assim eu convido a igreja a se levantar dando glória ao Senhor. Glória a Jesus.